Louvado seja Deus, meus irmãos, podemos assentar. Meus irmãos, obrigado a todos que estão presentes conosco, obrigado a todos que estão acompanhando essa transmissão ou que irão depois acompanhá-la através do nosso canal no YouTube. Vamos falar hoje sobre danças e coreografia na igreja. E eu fiz questão de deixar bem claro que essa análise ela é bíblica. Ela não é uma análise humana, ela não é uma análise pessoal. Porque se fosse uma análise pessoal, o nosso posicionamento seria muito facilmente estabelecido. Mas por ser uma análise bíblica, ela vai se desenhando de uma maneira completamente diferente daquilo que talvez as nossas expectativas apontam. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos a respeito desse assunto, que é, assim, muito importante. Quando eu aceitei Jesus, ali no fim dos anos 80, início dos anos 90, não se falava de danças dentro das igrejas. Digo isso com a mais absoluta tranquilidade para os irmãos, até porque, apesar de sempre ter sido batista, a minha vida inteira fui batista, mas nós tínhamos um hábito de fazer intercâmbios com igrejas da mesma confissão e linha teológica nossa, ou seja, igrejas conservadoras, igrejas tradicionais, mas nós também tínhamos muitos trabalhos com igrejas pentecostais, principalmente uma igreja com a qual nós tínhamos uma afinidade muito grande lá em São Luís. A gente fazia muitos trabalhos juntos, fazíamos cultos de jovens juntos, fazíamos evangelismo juntos, e tínhamos uma liturgia, claro que excetuando-se esse aspecto ligado aos dons do Espírito Santo, mas a liturgia do culto era muito parecida, não tinha muita diferença em praticamente nenhuma igreja. Você ia numa igreja batista, você ia numa Assembleia de Deus, você ia numa quadrangular, você não via muitas diferenças entre uma igreja e outra no que diz respeito à liturgia. E eu confesso para os irmãos aqui, com toda honestidade, que eu nunca vi nenhuma igreja utilizar danças, nunca vi. As danças, elas vieram a surgir dentro das nossas igrejas, já na transição dos anos 90 para os anos 2000. A partir daí, foi uma verdadeira explosão, e esse movimento, ele se dá junto com o aparecimento de uma tendência que também se fortaleceu muito no Brasil, que foi um movimento chamado de G12. Depois os irmãos podem pesquisar isso aí nas mídias sociais, na internet, tem muito material farto sobre isso. Eu também escrevi coisas sobre isso, produzi muito material sobre isso, depois posso estar passando para a igreja. O movimento G12 revolucionou muitas igrejas, trouxe uma série de práticas inovadoras, acabou com a escola bíblica dominical, por exemplo. Foi a partir daí que se instituiu o Ministério Pastoral Feminino nas igrejas. E dentre essas transformações surgiu a dança. Até então, a dança ficou restrita no meio das igrejas ligadas ao movimento G12. Depois de um certo tempo, isso se espalhou, e hoje praticamente nós não temos, dentro das denominações cristãs, exceto as ultratradicionais, nós não temos mais nenhuma que, de uma maneira completa, não a dança. Agora, até em torno de 2010, não se tratava a dança como ministério dentro das igrejas. Essa ideia de dança como ministério era uma ideia repudiada até pelas igrejas que adotaram dança no início. Depois a coisa adquiriu contornos de ministério, adquiriu esse status de ministério. E hoje, onde se utilizam danças nas igrejas, sempre se coloca como ministério. Eu, antes de trazer o material que eu preparei para os irmãos, eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa para saber quem são as pessoas que defendem, quem são as pessoas que não defendem dança na igreja, as personalidades de relevância, as autoridades eclesiásticas, os teólogos vivos no Brasil, que têm influência, que têm conhecimento, que são grandemente respeitados. E o que eu pude perceber, irmãos?
Dentro do meio teológico, que está mais alinhado conosco, batistas, é praticamente 100% o posicionamento contrário à utilização de danças dentro de igreja. Dentro do meio pentecostal, neopentecostal, é praticamente 100% a concessão, a permissão e a visão positiva de que se adote as danças dentro das igrejas. Mas aqueles que são hoje considerados grandes autoridades do meio teológico brasileiro, praticamente todos são contrários. Eu selecionei alguns vídeos e o problema é que os vídeos são tanto quanto longos, mas eu selecionei um que foi produzido pelo pastor Walter McAllister, que é uma personalidade muito respeitada no meio cristão, teólogo, e que tem há muitos anos um canal no YouTube que tem como objetivo tirar dúvidas teológicas e bíblicas dos irmãos. Muitos seminaristas, muitos pastores acessam o canal do bispo McAllister em busca de respostas. Eu separei um vídeo dele que trata desse assunto. Eu queria pedir para a irmã Luciene para exibi-lo para nós. Eu sei que há meninas, principalmente, que vislumbram essa atividade, uma maneira de se expressar, louvar a Deus e atribuem essa atividade uma nobreza e um propósito único. Não existe essa figura de mistério de dança. Não existe. Ministério é a transmissão de fundamental da palavra das verdades. A dança não faz isso. A dança é uma expressão. É como se houvesse um sacrifício. Não, é uma expressão. Mas os salmos falam sobre louvar a Deus com danças e adultos e instrumentos e cânticos. Sim, pois não. Mas se você examinar que a dança tradicional comparada com essas apresentações de dança, de balé, essas coisas na igreja, são dois mundos completamente diferentes. A dança hebraica é uma expressão de alegria, uma expressão da qual toda a congregação participa, toda. Eu já estive, inclusive, nos anos 70, eu estive em Toronto, numa sinagoga de ser crentes, mas que mantinham, digamos, todas as suas tradições hebraicas, judaicas. E no fim do culto, tiraram as cadeiras e todo mundo dançou. E assim, naquele círculo aí, pulando e dançando e tal, uma coisa dentro de uma música onde não havia uma apresentação, mas todo mundo participou, todo mundo, velhos, jovens, homens, mulheres, todo mundo dançando, mas assim, um grupo, não é? Agora, quando você tem um grupinho, eu falo grupinho, não diminuindo o grupo, mas dizendo que é um grupo pequeno, de moças, principalmente, todos vestidos da mesma maneira, fazendo assim movimentos estilizados. Digamos a verdade, é uma distração. É uma distração. Quando nós louvamos a Deus, estamos louvando a Deus em visível. Estamos louvando a Deus em palavra, em confissão. E estamos lá buscando o quê? Uma expressão genuína da congregação em relação a Deus. E de repente, perante os nossos olhos, esse grupo de moças, muitas vezes vestidos com roupas assim, meio dramáticas, não é? Esvoaçantes e tal, fazendo movimentos que distraem. Isso é uma distração, especialmente para os rapazes. E, francamente, eu não vejo o propósito disso, não consigo ver o propósito disso. Você quer dançar durante o culto? Tudo bem, vá para o salão do padre, você não interrompe ninguém, não impede a visão de ninguém, mas ninguém te vê, e fica dançando lá fora, perante o Senhor.
quero dançar perante o Senhor, tudo bem. Mas o problema é que a maioria dos grupos querem dançar perante as pessoas. Querem dançar como uma apresentação. E uma apresentação de dança não inspira louvor, inspira o espetáculo, inspira a nossa observação. Não acrescenta algo porque é espírito e verdade. Ou seja, o fundamento ensina a palavra confessada conjuntamente, de uma maneira verbal e baseada em verdades bíblicas. Música, etc. e tal. Mas a dança em si não acrescenta essas experiências. Então, infelizmente, você cuidar tem misericórdia, não é uma missão. Não. É uma distração, uma atividade que você quer fazer isso, quer dançar perante o Senhor, junto com um grupo de meninas, bota uma música e dança, faz longe da igreja. Fazem isso numa sala, em qualquer lugar, e dança perante o Senhor. Quer dançar perante o Senhor, dança perante o Senhor. Mas a maioria quer dançar perante a igreja. Isso é espetáculo. Isso não é isso. Muito bem, irmãos. Esse posicionamento do bispo Macalister é o posicionamento de reverendos Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, que são personalidades respeitadas no Brasil como teólogos e como referências. Todos se posicionam contra danças na igreja. Veja bem, não é contra dançar para Deus, porque às vezes as pessoas fazem uma certa confusão quando nós falamos sobre isso, né? Por exemplo, todas as vezes que eu publiquei alguma coisa contra Ministério Pastoral Feminino, eu fui muito atacado por pessoas que diziam que eu estava me posicionando contra as mulheres servirem a Deus, né? Então, às vezes as pessoas têm dificuldade para entender qual é a centralidade do assunto e do tema. Nós não estamos falando, em momento algum, eu, por exemplo, não sou contra as pessoas dançarem para Deus. Nunca fui. Acredito que a dança é uma expressão de adoração. O que nós nos posicionamos contra são coreografias no culto cristão. Danças ensaiadas como uma espécie de corpo de balé. Para isso não há fundamento bíblico algum. Agora, se você, na sua intimidade com Deus, numa expressão de adoração ao Senhor, você dançar, isso é absolutamente aceitável, bíblico e correto. A Bíblia diz que Davi fez isso. A Bíblia diz que Miriam fez isso. A dança esteve presente na história do culto a Deus como uma expressão íntima de demonstração de adoração, mas nunca como alguma coisa mecânica, treinada, ensaiada, organizada, espetacularizada e apresentada para ser vislumbrada, admirada e assistida por uma plateia. É na medida em que se faz isso que se sai do roteiro bíblico, e é exatamente isso, se os irmãos prestarem atenção, que o bispo Macalister quis dizer com a sua fala. Eu concordo integralmente com o que ele colocou aí. Para avançar, eu gostaria de pedir que nós fizéssemos a leitura de um texto bíblico que está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 23. A irmã Luciane vai colocar aqui no telão. 1 aos Coríntios 10, 23, meus irmãos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Eu acredito que esse texto cai como uma luva para esse assunto. Porque a discussão não é se é correto, não é se é lícito. Algumas vezes, quando a gente fala desse assunto, tem pessoas que dizem para mim assim: pastor, o senhor não pode afirmar que dançar na igreja seja pecado, mas eu nunca disse que dançar na igreja é pecado. Nós não cremos que seja pecado. Pecado leva você para o inferno, pecado condena você. Pecado tira você do caminho da salvação. Eu não acho que quem pratica danças e coreografias vai para o inferno por causa disso. Agora, eu acho que não convém. Eu acho que não é uma prática adequada para o culto cristão, para a igreja do Senhor. Como existem outras coisas na vida que também não são pecado, e nem por isso a gente não pratica dentro da igreja. Porque a gente tem a percepção de que a igreja não é o local adequado para aquilo. Vocês acham, por exemplo, que aqui é um local adequado para a gente jogar bola aqui dentro? Fazer aqui um jogo de travinha, bota uma travinha bem ali, outra bem aqui,
Vamos começar o culto e faz parte do culto um jogo de futebol. Casados contra solteiros, barrigudos contra magros, dentro da igreja no culto. Isso é uma inconveniência. A casa do Senhor não é lugar para isso. Ainda que isso não seja um pecado, podemos fazer isso num campinho, podemos fazer isso num retiro. Fizemos algumas coisas no nosso retiro que aqui nós não faríamos. Ou os irmãos acham que é correto fazer aquelas dancinhas que foram feitas na social aqui dentro da igreja, em pleno culto? É evidente que não, irmãos. Lá é propício, lá o ambiente é adequado. Aqui não, aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar santo, consagrado para o nosso Deus, dedicado apenas para o nosso louvor e adoração a Ele. Irmão Danilo. Bom, o teatro é um outro tema de conotação polêmica. E que, inclusive, mesmo essas autoridades que eu citei, que se posicionam contra as danças, a maioria também se posiciona contra o teatro com os mesmos argumentos. Agora, eu, particularmente, não sou favorável a você colocar, não o teatro, né? Eu não gosto desse termo teatro, porque se você falar em teatro, realmente, a igreja não é lugar de teatro. Eu falo em dramatizações bíblicas. A partir do momento que eu extraio trechos da Bíblia e eu enceno esses trechos da Bíblia para a igreja, isso é semelhante a estar pregando. Eu estou encenando, reproduzindo a palavra de Deus. Portanto, é uma mensagem bíblica que está sendo passada para a igreja. Isso tem potencial de levar pessoas ao arrependimento, à reconciliação. Isso pode gerar os mesmos efeitos que uma pregação gera. Dança não. Irmãos, me desculpem, mas dança não tem essa possibilidade. Coloquem um grupo de meninas dançando aqui na frente, desliguem a música e vejam que mensagem que isso vai passar. Absolutamente nenhuma. Pessoas fazendo movimentos sincronizados, alguns nem são, algumas são de péssima qualidade, inclusive, mas que não transmitem absolutamente nada. Precisam da música, para que, através da música, alguém consiga fazer esse link, fazer essa sintonia. Se você tirar a música, fica alguma coisa desprovida de mensagem. Portanto, a única realidade que permanece é que, como foi colocado pelo bispo, é uma encenação. Pura e simplesmente uma encenação. É um espetáculo, e a igreja não é lugar para isso. Nós não temos que vir para a igreja para ver quem dança bem, quem dança mal, ou para ver se nós temos um corpo de balé na igreja que faz uma bela performance dançante. A igreja do Senhor não é lugar para isso. Isso talvez possa ser feito numa praça, num trabalho evangelístico. Eu até concebo essa possibilidade. Mas dentro da casa de Deus, não, irmãos. E no caso das apresentações que dramatizam a palavra, porque tem algumas que são terríveis, como aquelas que o pessoal vem vestido de demônio, vestido de preto, com cara pintada. Aquilo ali não tem absolutamente nada a ver também com a conotação bíblica e entra nesse mesmo balaio aí. Mas, quando você faz alguma coisa do tipo, vamos dramatizar uma parábola de Jesus, personagens caracterizados, facilitando a compreensão, quem assiste sabe, quem é esse daí? É o filho pródigo, esse aí é o pai, esse aí é o irmão dele. E ali os personagens retratam fielmente o texto bíblico. Isso é aceitável, é uma estratégia interessantíssima, inclusive, para nós alcançarmos os corações. Amém? Essa consideração é importante. Muito bem, meus irmãos. Dito isso, nós vamos adentrar no nosso conteúdo propriamente dito do estudo, para que assim a gente possa explanar o nosso posicionamento. Danças e coreografias, uma análise bíblica. Primeiro vamos falar da etimologia, da significação dessa palavra, porque um dos argumentos que a gente utiliza para nos posicionarmos, vou tirar esse microfone para poder ter mais mobilidade, para nós podermos nos posicionar a respeito do assunto, é a gente entender qual é a origem disso, de onde isso vem. Coreografia é proveniente do grego, significa literalmente a escrita da dança. Está aí, choreos significa dança ou movimento, grafia significa escrita. Então a palavra coreografia significa a escrita da dança.
É um conjunto de movimentos e danças organizados de maneira estrutural, com um sentido e objetivo específico para significar algo previamente planejado. Então, é uma dança mecânica, ela tem um objetivo, ela tem um significado, ela quer passar alguma coisa. Então, não é espontâneo. A partir do momento que não é alguma coisa espontânea, ela já se descaracteriza de ser alguma coisa que possa ser utilizada como objeto de adoração. Tá? Porque ela não tem espontaneidade. Os irmãos, imaginam se no culto cristão nós, de alguma forma, obrigássemos todo mundo a ficar de joelhos, a ficar em pé, a levantar as mãos, a dar glória a Deus. Isso não seria uma adoração genuína, espontânea, que flui do coração. Seria uma adoração mecanizada, imposta. A coreografia é uma apresentação mecânica, porque ela passa por um ensaio, ela passa pela determinação de tudo que vai ser feito ali. Não é uma expressão que surge da espontaneidade do coração de quem está apresentando. Isso já depõe contra a utilização de tal coisa no culto cristão. E a história? O termo coreografia, ele tem um contexto histórico variado. Ele é derivado da palavra coreia também, que é uma dança grega dançada em círculos e acompanhada por canto. Derivados da palavra coreia são usados para descrever danças de círculo em alguns lugares. Então, você tem alguns exemplos aí de danças russas, romenas, na Moldávia, em Israel, na Bulgária também. Paracelsus usou o termo coreia para descrever os movimentos físicos rápidos dos viajantes medievais. Raoul Fillet e Pierre Banchamp usaram uma adaptação da palavra coreia para descrever a notação da dança. Coreografia em Fillet, 1700, ajustou o termo para um método de notação de dança. Estabeleceu-se esse termo coreografia para a escrita ou a anotação das danças. Então, após essas circunstâncias históricas, surgiu esse termo coreografia. Assim, uma pessoa que escrevesse para danças era o que se chamava de coreógrafo. Mas o criador das danças era conhecido como um mestre da dança. Está aí o termo em francês como surgiu. Ou, em uns anos antes, mestre do balé. Dessa forma, o termo coreografia surge na dança em 1700, na corte de Luís XIV, para nomear um sistema de signos gráficos, notação da dança, capaz de transpor para o papel o repertório de movimentos do balé daquela época. Então, a coreografia, nos seus primórdios, ela vem através desses movimentos. Estamos aí no ano de 1700, início do século XVIII, corte francesa, Luís XIV. Então, os artistas que escreviam, que determinavam como deveriam ser as movimentações dançantes das bailarinas da corte real, seriam os coreógrafos de início. Agora, quando a gente fala em termos contemporâneos, que é aquilo que a gente conhece na atualidade, falamos aí no seu criador, Raoul Auger Fillet, mestre de balé. Ele introduziu o seu neologismo, que literalmente quer dizer a grafia do coro, significando a arte de criar e compor uma dança. A rejeição do vocábulo e dos termos do balé pela dança moderna resultou no termo coreógrafo, que substitui o mestre do balé. E, consequentemente, a coreografia veio a significar a arte de fazer danças. Raoul Auger Fillet era francês. Nasceu em 1659 e morreu em 1710. Era homossexual declarado. Estamos falando aí do criador da coreografia. Isso que nós vemos hoje, que é apresentado nos teatros, nós vemos hoje nos programas de televisão, programas de auditório, quando entram artistas para cantar, entram aquelas bailarinas ao redor e fazem, e que, lamentavelmente, o que acontece dentro das igrejas é uma versão disso. Tá? Isso surgiu com este senhor francês, que era assumidamente homossexual. Ele foi dançarino profissional e criou o sistema hoje modernamente conhecido pelo termo coreografia. A sua morte deu-se aos 51 anos de idade.
As circunstâncias são imprecisas devido à ausência de uma documentação histórica definitiva. Todavia, registros particulares dos diários escritos pelo dançarino dão conta de sua vida promíscua e a referência aos sintomas precederam sua morte sugerem que o mesmo tenha sido acometido por enfermidade sexualmente transmissível. Então, o criador das coreografias, essas coreografias que nós vemos hoje dentro das igrejas, que só tem uma diferença, irmãos, para as coreografias num sentido geral, são os fundos musicais. Eu não sei se os irmãos já tiveram a preocupação ou interesse de assistir coreografias não evangélicas, coreografias apresentadas em outras instituições, em outras situações, e que não têm como objetivo louvar a Deus. Os movimentos são praticamente os mesmos. A performance é praticamente a mesma. Então, no meio evangélico, claro, existe a preocupação de usar roupas decentes. Existe a preocupação de conseguir convergir aquilo para o louvor e a glória de Deus. Já no meio secular não existe isso. Entretanto, a base, a raiz e aquilo que fomenta o desenvolvimento desse trabalho, ele é o mesmo. E surgiu com este Senhor. Ele é o pai das coreografias. Então, quando nós usamos coreografias dentro da igreja, por favor, entendamos uma coisa. Não estamos usando alguma coisa criada no meio cristão. Não estamos usando alguma coisa que foi um servo de Deus que criou. Surgiu no coração de um servo de Deus. Quando nós criamos um coral dentro da igreja, fique tranquilo que você está fazendo algo nascido no coração de Deus. A Bíblia diz que até no céu tem coral. Mas, quando nós utilizamos coreografia, por favor, sejamos honestos e reconheçamos. Estamos fazendo alguma coisa que foi inventada pelo senhor Raoul Auger Feuillet, um francês que era homossexual e morreu vítima de doença sexualmente transmissível em função de sua vida promíscua. Isso já é uma argumentação que precisa estar latente em nossos corações para que haja um posicionamento nosso. Nós temos um texto bíblico que precisa ser examinado também quando a gente fala sobre esse tipo de expressão como suposta forma de louvor e adoração a Deus. João capítulo 4, versos 23 e 24 diz: mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoração espiritual, irmãos, não adoração física. A busca de Deus é por pessoas que o adorem como uma expressão íntima. Por isso que, aqui de início, eu coloquei para os irmãos que a desqualificação da coreografia já surge pelo fato dela ser mecanizada, pelo fato dela não ser espontânea, dela não brotar como uma expressão íntima do adorador, mas alguma coisa que é treinada, ensaiada, preparada por alguém tem uma ideia, prepara aquilo, chama um corpo de bailarinos, os ensaia, os treina, diz quantos movimentos você fará para cá, quantos você fará para lá, como vai terminar, como vai finalizar. Uma vai finalizar sentada, outras vão finalizar em pé, algumas vão se abraçar, algumas vão levantar os braços, outras vão dar chutes para o ar. Isso não é uma expressão de adoração em espírito e em verdade. Isso é uma expressão física. Pode até merecer elogios pela sua plástica artística. Então ela seria conveniente num teatro, ela seria conveniente num local de exposição de danças ou algo que o valha, mas não na casa do Senhor. O texto bíblico é absolutamente claro. Deus está em busca de quem o adore em espírito e em verdade. Isso tira por completo a ideia de que a adoração deva ser uma adoração física. Todas as palavras traduzidas no Antigo Testamento como dança, meus irmãos, e as suas derivações, aqui eu trago algumas, elas podem ser traduzidas como torcer, girar, dançar, contorcer-se, temer, tremer. Isso significa dizer que essas palavras são polissêmicas, isto é, elas têm vários significados. É como dança,
ela é retratada na literatura desde que esse termo surgiu na humanidade. O que dizer ante o famoso argumento de que Davi dançou na presença de Deus? Eu já cansei de ouvir defensores da dança na igreja usarem esse argumento, irmão, muitas vezes. É sempre a mesma coisa. Davi dançou, Miriam dançou, Salmo 149, Salmo 150, que diz louvai ao Senhor com danças. Eu sempre ouço isso, sempre que eu abordo esse assunto. Vamos conversar um pouco sobre esses argumentos. O caso de Davi. Portanto, no caso do texto de 1 Crônicas 15, 29, onde Davi aparece dançando adiante da arca, poderíamos dizer que, de acordo com o original, Davi pulou, saltou, rodopiou. Tendo em vista as várias possibilidades de tradução, é óbvio que não podemos extrair uma doutrina de um texto ou de uma palavra que sugerem várias traduções. Eu citei há pouco para os irmãos quais são os termos comumente utilizados, inclusive no hebraico, e as melhores traduções bíblicas, eu já disse aqui para os irmãos qual é a melhor tradução bíblica, na minha opinião, é a da Bíblia King James. Não aparece o termo Davi dançou. O termo que aparece lá é Davi pulou, Davi saltou na presença de Deus. Eu até costumo dizer para os irmãos que o que Davi fez, isso aí foi quando o povo de Israel recuperou a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha sido capturada num combate e Davi, os exércitos de Davi recuperaram a Arca da Aliança. Quando Davi soube que a Arca da Aliança foi recuperada, a Bíblia diz que ele saiu pulando, saltitando, vibrando de alegria pela recuperação da Arca da Aliança. Pelo amor de Deus, irmãos, isso não tem absolutamente nenhuma comparação com uma coreografia. Davi não ensaiou, não foi 2 para cá, 2 para lá. Davi não vestiu uma roupa especial para poder fazer essa suposta dança. Aliás, o texto diz que ele foi repreendido pela esposa dele, porque ele estava com roupas de baixo, o equivalente de hoje a uma cueca. Era assim que ele estava vestido. Mas ele ficou tão feliz quando recuperou a arca, que ele não lembrou nem disso. Saiu pulando, saltando. O que Davi fez é o que você faz quando o seu time marca um gol. Ele saiu comemorando, pulando, sem nenhuma preocupação com o que aquilo significava no sentido estético. Portanto, cai por terra o argumento de que a suposta dança, que não foi dança, foi uma comemoração de Davi, seja base bíblica para se utilizar coreografias dentro da igreja. Todas as vezes que encontramos alguém dançando no Antigo Testamento, o fato sempre está relacionado a um contexto de guerra vencida, uma espécie de zombaria ao inimigo derrotado. Aqui eu apresento alguns textos bíblicos. Eu quero dizer para os irmãos que o PDF de tudo que está aqui está postado no grupo da igreja. Depois os irmãos podem ir lá consultar, ler esses textos na Bíblia, tá bom? Eles mostram que todas as vezes que dança aparece na Bíblia é uma situação como essa. Por exemplo, a dança de Miriam. A dança de Miriam aconteceu logo após o povo de Israel cruzar o Mar Vermelho, e aí quando os exércitos de Faraó também tentam atravessar, as águas do mar se fecham e destrói o exército de Faraó. Aí a Bíblia diz que Miriam dançou nessa circunstância, cumprindo-se o que está escrito aqui, uma situação relacionada a uma guerra vencida, uma espécie de zombaria ao inimigo derrotado. Todavia, não é encontrado no Antigo Testamento nenhum texto, eu repito, nenhum texto, em que alguém dance num culto litúrgico, ou seja, num culto de adoração ao Deus de Israel. Você não vai encontrar no Antigo Testamento nenhuma passagem onde durante a celebração, onde durante o culto, onde durante os sacrifícios havia dança. O povo judeu é um povo dançante. Até hoje é assim, irmãos. Até hoje eles são assim. Se você for numa igreja messiânica, eles são cristãos, mas eles conservam as tradições e a cultura judaica. Normalmente, os cultos terminam com dança. Mas olha como é que é a dança. Termina o culto, todo mundo vai dançar. Eles fazem uma roda grande, aí tocam aquelas músicas de louvores folclóricas, históricas, eles dão as mãos e dançam alegremente. É uma expressão de felicidade, é uma demonstração de gratidão a Deus. Mas aquilo não é uma coreografia, aquilo não é alguma coisa ensaiada, inclusive não é um grupo de coreografia, é a igreja todinha,
É todo mundo, do pastor ao porteiro. Todos eles fazem isso. É um povo alegre, é um povo feliz, é um povo que celebra a Deus, e eles dançam. Isso é absolutamente legítimo e correto. Mas não é uma coreografia. E na Bíblia, no Velho Testamento, não há nenhuma passagem em que aparecem danças, nem mesmo essas danças de comemoração, essas danças de vitória de guerra, essas danças que expressam felicidade, mas nenhuma delas no decorrer do sacrifício, no decorrer do culto. A parábola do filho pródigo, isso aqui é uma outra, eu já tive a oportunidade de estar numa igreja e ouvir um pregador falar que a parábola do filho pródigo dá base bíblica para coreografias na igreja. A parábola do filho pródigo, ela faz referência sobre dança, todavia não como caráter doutrinário, mas demonstrando tão somente um costume do folclore judaico. Sendo assim, esse texto não pode ser usado como doutrina. Em Lucas 23, 36, encontramos no original o termo escarneciam. A palavra grega é empaizo, que é oriunda de dançar, gracejar, etc. O que os soldados fizeram, aqui é uma outra referência, é o momento da crucificação. Alguns pregadores dizem que os soldados dançaram diante de Jesus. Mas o que eles fizeram aqui foi uma espécie de dança satânica. Por isso, a dança não poderia entrar como forma de culto da igreja primitiva, por se tratar de um costume pagão. Os soldados romanos dançaram diante de Jesus crucificado. Alguém pode afirmar que isso é uma expressão de adoração? Os soldados romanos estavam adorando a Jesus. Aquilo era uma dança satânica, maligna, dedicada a deuses pagãos em comemoração à morte de Jesus. Portanto, não tem nenhum cabimento utilizar o texto de Lucas 23, 36 como suposta prova para a utilização de coreografias na casa do Senhor. Portanto, não encontramos no Novo Testamento, não encontramos nem no Antigo e nem no Novo, para ser sincero, nenhum apóstolo, nenhum membro da igreja primitiva e nem Jesus dançando ou ensinando alguém a fazê-lo em um culto de adoração a Deus. Não há respaldo bíblico, portanto, a partir desta fonte. Logo, quem adota a coreografia na igreja não pode reivindicar a Bíblia como fundamento. Meu primeiro objetivo ao abordar esse assunto é deixar claro para os irmãos que a coreografia não tem base bíblica. Você não pode utilizar a palavra de Deus para trazer essa prática para dentro da igreja. Ela não está respaldada pelas Escrituras. Ela não está fundamentada nas Escrituras. E nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como a nossa única fonte de regra e de prática. Nós aprendemos aqui que a coreografia nasceu no mundo. Aprendemos quem é o pai da coreografia. Aprendemos que, até recentemente, até tempos recentes, não se ouvia nem sequer falar em coreografia dentro das igrejas. Portanto, não é nenhuma desonestidade afirmar que a coreografia é um modismo. É alguma coisa que surge com os tempos pós-modernos, fazem parte de um período recente da história da igreja e que chegou para as nossas igrejas ao mesmo tempo que chegou todo um pacote de outras práticas igualmente questionáveis e reprováveis, trazendo um comportamento secularizado, trazendo um liberalismo que os nossos pioneiros, os pais da igreja, jamais admitiriam que pudesse haver entre nós. É um fenômeno recente, é um fenômeno dos dias de hoje, e que está muito fortalecido nos nossos dias, meus irmãos, ainda que muita gente não tenha coragem de falar isso, por um só motivo. Pela ideia de que nós precisamos criar meios dentro da igreja para prender as pessoas na igreja, para agradar as pessoas. E a Bíblia diz que isso ia acontecer nos últimos tempos. As pessoas iam se cercar de mestres que trariam justamente aquilo que elas gostariam de ouvir. E também, como característica dos últimos tempos, a Bíblia diz que as pessoas não aceitariam mais essa doutrina, mas haveria um desenvolvimento de espíritos enganadores e doutrinas de demônios dentro da casa do Senhor. Portanto, o que nós estamos vendo, tudo que nós estamos vendo nos tempos modernos, que surgiu na igreja e que não havia em toda a história da igreja, tem que ser observado com muito cuidado. Porque eu defendo que no Evangelho não há novidades. O Evangelho não é alguma coisa que precisa de revisionismo,
que precise de acréscimos, de adendos, de melhorias. Se eu escrevo um livro hoje, daqui a 5 anos, provavelmente eu devo reeditá-lo. Eu vou ver algumas coisas e digo, olha, isso aqui não está legal, eu vou mudar, eu vou melhorar esse capítulo, eu poderia ter desenvolvido mais. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho é perfeito. O Evangelho da cruz é um só. Nós não temos que fazer retoques no Evangelho. Hoje existem igrejas que são pintadas de preto, tiraram púlpitos e botaram túneis, pastores vêm pregar de bermuda e tênis. Isso tudo por conta de estratégias de marketing religioso para atrair fiéis, para tirar o peso da ideia de que a igreja é um lugar de santarrões, então qualquer pessoa pode vir. Por conta disso já existem igrejas chamadas de inclusivas, onde se recebe e se aceita pessoas com qualquer tipo de prática. São pós-modernidades, não estão fundamentadas nas Escrituras. O entendimento que nós temos é que as danças chegam na igreja nesse mesmo movimento, nessa mesma onda. Vêm como alguma coisa importada do mundo e adaptada para a casa de Deus. Isso é completamente inaceitável. Só se pode utilizar no culto cristão aquilo que for de procedência bíblica comprovada, aquilo que tem respaldo nas Escrituras, aquilo que é nascido no coração de Deus. Quero dizer para os irmãos que essa análise não é um julgamento de intenções, porque é isso que as pessoas confundem. Elas confundem o ensinamento com as intenções. Eu sei que 90% das pessoas que utilizam coreografias na igreja fazem com boas intenções, fazem com um desejo sincero de estar adorando a Deus. Eu tenho entendimento disso. Mas os irmãos lembram que eu já mencionei aqui na igreja que essas últimas gerações de crentes, irmãos, de 2 décadas para cá aproximadamente, a grande maioria nem sequer sabe que na realidade nunca esteve inserido num genuíno evangelho. Nunca esteve. Os irmãos viram nos noticiários aí, durante o período de carnaval, a quantidade de blocos e escolas de samba evangélicos, e como você nunca vai encontrar na Rede Globo de televisão, certo? Essa instituição satânica, que crente que tem vergonha na cara não liga a sua televisão nessa emissora, certo? Estou livre para críticas, mas crente que tem vergonha na cara, que se converteu, não liga, porque está abrindo um portal do inferno para entrar dentro da sua casa. Alguém me apresente um programa evangelístico que a Rede Globo exiba da palavra de Deus. Um pregador da palavra de Deus que tenha abertura para na Rede Globo desenvolver algum trabalho evangelístico. Eles não fazem. Mas quando aparece esse tipo de coisa, bloco gospel, escola de samba gospel, ou um pastor que se diga de esquerda, de militância de esquerda, qualquer coisa que o valha, eles colocam em horário nobre. Vocês já viram como que a Rede Globo ela coloca personagens evangélicos nas suas novelas? Como eles caracterizam esses personagens evangélicos? A zombaria, o desrespeito com que eles tratam disso, quando não o colocam como figuras hipócritas, que têm a aparência de evangélicos e praticam uma série de coisas absurdas por trás, como corruptos. A Rede Globo, para quem não sabe, já chegou a exibir um seriado onde havia um pastor que tinha vida promíscua e que, inclusive, era charlatão. Um pastor, um ator da Globo representou um pastor. Mas, para pregar o evangelho, não. Apenas para distorcer as coisas de Deus. Pois bem, a Rede Globo exibiu nos seus programas jornalísticos, a Rede Globo exalta o carnaval. A Rede Globo coloca o carnaval como uma festa extraordinária. E haviam várias matérias envolvendo igrejas, inclusive uma igreja, a Rede Globo noticiou como aquela que tinha a maior bateria, o bloco com a maior bateria de carnaval que estava nas ruas do Rio de Janeiro. Era uma igreja, a famosa Bola de Neve, vou falar aqui, a famosa Bola de Neve, estava lá. Os irmãos acham que esses irmãos que participam disso não são sinceros? Eu acho que são.
eu acho que eles pensam que estão fazendo algo realmente para Deus, porque foram ensinados assim. Eles já surgiram dentro de um ambiente onde isso foi ensinado, cresceram com essa ideia. Hoje é difícil tirar isso da cabeça de alguém assim. Então, nós temos uma verdadeira geração de irmãos que aprendem coisas erradas e essas pessoas petrificam isso no coração e têm extrema dificuldade de lidar com um confronto como esse aqui. É difícil arrancar. Poxa, mas eu aprendi isso. Na igreja que eu me congreguei, isso era ensinado. O meu pastor me ensinou isso. A pessoa que me discipulou me ensinou isso, como sendo normal. Pois bem, irmãos, se nós não estivermos prontos a promover desconstruções, releituras, se nós não estivermos prontos a aceitar a palavra de Deus como sendo o que a própria palavra diz de si mesma, que ela é um martelo que esmiuça a penha. A Bíblia é uma marreta que destroça supostas verdades, tão sólidas como uma rocha, tão fortes como uma pedra, mas diante da palavra de Deus, ela é pulverizada. E o cristão, ele tem que estar o tempo todo com o coração e a mente aberta para receber essas desconstruções e destruições que a palavra de Deus tem o poder de fazer. Os irmãos têm ideia de quantas coisas eu tive que renunciar na minha vida pela descoberta do que a palavra de Deus me ensinou, de onde eu vinha, de tudo que eu havia absorvido, pertencendo a uma realidade onde não tinha nada de evangelho, nada. Eu não tinha parentes evangélicos, eu não tinha amigos evangélicos, eu não tinha colegas de escola evangélicos, eu não tinha nenhuma referência, meus irmãos, no evangelho. De repente eu aceito Jesus, eu começo a descobrir coisas que confrontam de maneira severa os meus conceitos. Eu tive que fazer uma escolha, eu tive que tomar uma decisão para que eu pudesse seguir num caminho que eu estava entendendo que era o caminho que Deus estava me chamando. Eu tinha que renunciar a coisas que meu pai me ensinou, que minha mãe me ensinou, que meus professores me ensinaram, que meus colegas mais velhos me ensinaram. Então, se nós não estamos prontos para abrir mão de determinadas raízes e desconstruí-las em função do aprendizado do Evangelho, nós vamos sofrer muitos prejuízos espirituais por conta disso. É por essa razão que Jesus disse que quem não estiver pronto para abandonar pai, mãe, filhos, amigos por amor a Ele, não pode segui-lo. O que Jesus está falando aí não é do abandono familiar, Ele está falando do abandono das raízes de aprendizagens que se chocam com o Evangelho. Quando eu descubro o Evangelho, eu tenho que abandonar a minha história pregressa. Se eu não fizer isso, eu estou comprometendo o meu desenvolvimento como cristão. Eu vou ficar parado no tempo. Eu vou ser um cristão infantil, imaturo. Eu não vou experimentar a plenitude do que Deus tem para mim. E a vontade do Senhor é que você cresça sempre. Aqui na terra nós estamos sempre crescendo. A Bíblia diz, irmãos, que a falta de conhecimento é a causa da destruição do povo de Deus. Por que que nós temos crentes indo para carnaval, em blocos e escolas de samba? Porque não tem conhecimento. O que é ensinado para esses irmãos não é Bíblia.